tudo na minha vida está desmoronando. Minha família, meus estudos, tudo. E tudo aconteceu só porque eu ajudei meu pai em seu trabalho. Eu gostaria de poder viajar no tempo ou apagar da minha memória o que eu descobri sobre ele. Era difícil encontrar alguém que não admirasse meu pai. Todos o admiravam. Minha mãe, eu, seus colegas e parceiros. Veja só, ele era um rico homem de negócios com sua própria empresa. Mas ele começou do nada. Então, é claro, é difícil não admirar um homem que fez tudo por conta própria e ainda se manteve um marido e pai amoroso. E eu queria muito ser como ele, queria ser tão trabalhador quanto ele. E meus pais sabiam disso. Então minha mãe me deu a ideia de pedir ao meu pai que se tornasse um estagiário não remunerado em sua empresa durante o verão, para aprender as coisas. Não vou mentir, adorei essa ideia e achei que papai adoraria também. Mas ele ficou tão hesitante sobre isso. Tipo, ele não tinha certeza se eu era necessário lá e disse que eu deveria relaxar e curtir enquanto sou jovem. Era estranho porque ele sempre dizia que um homem deveria ser trabalhador, mesmo em sua juventude. Eu pensei que isso fosse um teste, mas claro, a verdade era muito mais sombria. Bem, de qualquer forma, eu e minha mãe finalmente conseguimos que ele me aceitasse como estagiário. E eu estava trabalhando pesado, ajudando em tudo o que podia. E logo todos no escritório começaram a gostar tanto de mim, dizendo o quanto eu me parecia com meu pai, com o meu jeito de trabalhar. E pude ver que meu pai estava muito orgulhoso de mim por exceder suas expectativas. Passei no teste, eu pensei, e isso me fez trabalhar ainda mais. Eu sabia que estava trabalhando para o meu futuro, mas logo aconteceu algo. Meu pai era muito rigoroso em separar seu trabalho da sua vida pessoal. Ele nunca falava sobre trabalho enquanto estava em casa, porque estava totalmente concentrado em nós, como um pai e marido perfeito. Um dia, meu pai foi a uma reunião e ele deveria me levar para casa naquele dia. Eu pensei que ele estivesse ocupado, então decidi esperar por ele no escritório, já que não estava chaveado, e eu já tinha estado lá muitas vezes antes. Enquanto eu estava esperando lá, o telefone tocou. Como estava na gaveta da escrivaninha, decidi ignorar. Mas ele continuava chamando de novo e de novo, como a cada 3 minutos. E eu me cansei e decidi atender para dizer que meu pai não estava, pensando que talvez fosse a mamãe. Abri a gaveta e olhei para o telefone e foi estranho. Aconteceu que meu pai tinha 2 telefones. Um era o telefone pessoal dele e o outro era o telefone de trabalho. E este telefone eu nunca tinha visto antes. Eu atendi o telefone e a voz de uma mulher disse: "Ei, quer vir hoje, querido?" Eu rapidamente desliguei o telefone. Não era minha mãe. Eu não sabia o que fazer ou pensar, então saí do escritório e nunca mais voltei. Minha mãe tentou me perguntar o que aconteceu, mas eu simplesmente não podia contar para ela. E eu sabia que meu pai sabia, mas ele agia como se nada tivesse acontecido. Essa era a razão pela qual ele não me queria trabalhando para ele. Daquele momento em diante, eu comecei a evitar meus pais, porque era muito doloroso para mim vê-los conversando e sorrindo. E eu não podia contar à mamãe, pois tinha descoberto isso bisbilhotando. Eu comecei a odiar meu pai. E até minha mãe, por ela não ver o que estava acontecendo. Um dia, minha mãe me confrontou por evitá-los e passar muito tempo fora de casa. Eu acho que ela pensou que eu estivesse com maus hábitos ou algo assim. Eu tentei explicar, mas ela estava preocupada comigo e começou a checar minhas coisas e tudo mais, procurando por algo como cigarros. Meu pai apenas ficou em silêncio, porque ele sabia o que estava realmente acontecendo e por que eu estava agindo daquela maneira. Mas ele não disse nada, e eu pude sentir meu respeito por ele esmaecer completamente. Eu estava com tanta raiva que disse: "Pergunte ao papai o que está acontecendo." Houve um longo silêncio. Então eles saíram e foram para o quarto, e eu os ouvi gritando um com o outro a noite toda. E a culpa foi minha, quero dizer. Era ruim se eles estavam vivendo uma mentira e eram felizes assim? Então eles tentaram agir normalmente como se nada tivesse acontecido, mas eu vi como tudo havia mudado. Depois de alguns meses, minha mãe falou que eles estavam se divorciando e não explicou nada, porque ela sabia que eu sabia. Agora eles vivem separados e eu moro com minha mãe, e ela está muito triste. Meu pai me ligou recentemente e me disse que fiz a coisa certa ao falar a verdade. Ele também contou que não conseguia trabalhar normalmente após o divórcio e que ele não sabia se seria capaz de manter a empresa. E eu continuo me perguntando se a culpa foi minha. Era meu pai quem estava traindo, mas eu não sei mais nada, exceto que eu nunca irei mentir porque você será pego uma hora ou outra, mesmo que seja bom em esconder. E isso vai estragar tudo. Por favor, compartilhe este vídeo para que as pessoas saibam como é fácil destruir uma família. E se você sabe